Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou Raíla e eu vou dar o estudo dos jovens essa semana para vocês. Eu vou contar a história de Jó, que é uma história muito famosa da Bíblia, é um personagem bíblico muito famoso. Um dos personagens bíblicos que eu gosto muito, muito mesmo. Primeiro vamos começar com uma oração e aí eu vou ler a passagem bíblica, tá? Senhor Jesus, obrigado pela morte na cruz, pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, por nossa família, por tudo que tem feito em nossa vida. Peço, Senhor, que essa palavra toque o coração de cada um que está assistindo essa palavra, ó Deus. Que o Senhor possa tocar no íntimo, ó Deus. Que o Senhor possa incomodar para que possamos melhorar em espírito, para que possamos servir a Ti, ó Deus. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos começar no Antigo Testamento, Jó. Jó capítulo 1. Aí eu vou ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Eu também vou ler o capítulo 2. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor a Satanás,
Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem um motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. A história de Jó é uma história muito bonita. É uma história de paciência, temor a Deus, de louvor a Deus em tudo que aconteceu com ele. Jó foi uma pessoa de um caráter incrível, de uma vida maravilhosa. Eu anotei alguns pontos aqui pra gente rever dos versículos que eu li. Como eu disse, a história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? Eu conheci a história de Jó quando eu era pequena, criança. Nós tínhamos um toca-fitas e minha mãe ganhou uma fita. E a gente colocou, eram músicas cristãs, né? E dentre as músicas que estavam nessa fita, tinha uma música que falava de Jó. Não é a música que a gente conhece de Jó, que é da atualidade, não. É uma música da Rosane Pinheiro, não me lembro o nome certinho, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Vou pedir pro Davi colocar aqui na descrição do vídeo. É uma música muito antiga, bem antiga mesmo. E eu escutei ela e fui perguntar pra minha mãe: Mãe, quem foi Jó? Eu acho que eu tinha uns 8 anos. E a minha mãe me contou a história de Jó, né? Que Jó era um homem muito rico, né? Como a gente leu na história. E que tinha muito dinheiro, muitos animais, tinha esposas, 10 filhos, né? E então, num certo dia, Satanás, né, se apresentou, né, para Deus. E Deus se alegrou em falar do seu servo Jó. Deus se alegrou de falar de Jó para Satanás. E Satanás debochou, né? Disse que Jó só era temente e servo de Deus porque Jó tinha tudo. Ele não tinha motivos para reclamar, para blasfemar de Deus. Então, Deus fez a proposta para Satanás, que ele tocasse, então, tirasse todos os bens que Jó tinha. E mesmo assim, Jó cai por terra, mas louva a Deus, proclama a Deus. Ele diz que nu ele veio e nu ele vai voltar. Então é um testemunho muito bonito. Então Satanás novamente volta a Deus e Deus pergunta novamente: Você viu o meu servo Jó? E Satanás novamente fala que ele só perdeu os bens materiais. Que Jó iria blasfemar contra Deus se tocasse, né? Se ele perdesse a vida de alguma maneira, com alguma doença, né? Então, Deus autoriza, né, Satanás a tocar em Jó, mas não matar Jó. Então, Satanás aflige Jó com feridas e várias doenças. Aí eu fiz uma pesquisa e alguns estudiosos falam de varíola, elefantíase e eritema. Elefantíase eu sei o que é, né? É uma doença que fica muito grande em uma parte do corpo. Não tem uma parte específica, pode ser o pé, a perna, o braço. E varíola, que também é comum, que a gente conhece, eu só não conheço eritema. Então, não se tem ao certo qual era a doença de Jó, né? Na realidade. E mesmo com essa doença, Jó ainda não blasfema. Jó faz questionamentos a Deus.
nos capítulos seguintes, né, no 3, os amigos de Jó vêm ver ele, como ele está. E eles ficam 7 dias e 7 noites ali vendo Jó, né, naquele sofrimento. Ficaram com dó de Jó, né? E eles ficaram ali com ele, né? E Jó fez muitos questionamentos a Deus, né? E os amigos dele apontaram que ele estava sofrendo aquilo por algum pecado que ele cometeu, né? E aí também temos o comportamento da mulher de Jó, né? Não cita o nome da mulher de Jó na Bíblia, mas ela fala para ele amaldiçoar o Deus dele, amaldiçoar a vida dele. Mas Jó fala como ela é insensata, né? Porque Deus deu tudo para eles e o que Jó falou foi que Deus deu tudo para eles, Deus também poderia tirar tudo aquilo que foi dado para ele, né? Porque foi bondade de Deus ter dado aquilo para ele. No capítulo 42, Deus responde a Jó. Ele aparece no meio de um redemoinho e faz algumas perguntas retóricas para Jó e fala lembra Jó da soberania dele e que nunca Deus o deixou. Então Jó entende que ele só precisava confiar em Deus e assim Jó fez. Jó confiou em Deus plenamente. Jó teve paciência de esperar o tempo de Deus, o tempo que Deus preparou para ele. Isso lembra muito a gente em várias questões da nossa vida. Eu vou dar um exemplo de mim. Esse ano eu fiquei desempregada, no mês de abril. E eu me questionei. Na verdade, eu questionei a Deus o porquê isso estava acontecendo comigo. O que eu tinha feito para aquilo estar acontecendo realmente comigo. O que Deus esperava de mim. O que eu podia fazer para aquilo melhorar de alguma maneira. Então eu questionei a Deus. Ainda bem que eu tive minha mãe, o meu marido, para me apoiar mesmo nessa realidade que eu estava vivendo. E minha mãe me questionou: minha filha, cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Ela tem que estar sustentada em Deus. Então eu vi que eu deveria, naquela situação, colocar aquela situação nas mãos de Deus para que eu pudesse passar por aquilo. Graças a Deus hoje eu estou empregada, né? Deus, tudo foi no tempo dele. Mas eu, como humana, pecadora, não foi só essa vez que eu questionei, foram outras, porque a espera é muito grande e sufocante às vezes. Mas ser como Jó mesmo, esperar em Deus o momento certo, paciência, para que Deus possa agir e fazer tudo que Ele tem para fazer na nossa vida. Aí eu pergunto para você, Satanás foi até Deus e Deus falou do servo dele, falou de Jó, falou para Satanás: olha o meu servo Jó, sensato, homem reto, homem íntegro. Deus tem a mesma coisa para falar de você, da sua vida, da sua conduta? Eu me perguntei isso. Será que se Satanás fosse até Deus, Deus falaria: olha, minha serva Raíla, íntegra, reta, sensata? Ele falaria isso de mim? Ele falaria isso de você? Como está a sua vida? Como você acha que Deus está enxergando a sua vida, as suas ações? O que você tem feito para o reino de Deus? Às vezes a gente se preocupa com questões tão pequenas, tão vagas, que a gente não vê o real motivo de estar fazendo algo para o reino de Deus, estar fazendo algo para Deus. Essa vida nossa é passageira. Jó passou por tantos sofrimentos. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, perdeu a esposa, ficou doente, de doenças que nem a gente sabe o que ele teve. Mas Jó jamais abandonou a Deus. Jó foi fiel até o fim. Jó quis ser fiel até o fim. Então que possamos ser como Jó, que possamos ter Jó como espelho na vida. Quando eu era pequena e eu escutei a história de Jó, ele se tornou um dos personagens, meus personagens bíblicos preferidos. Eu me encantei realmente pela história dele, de superação, de paciência, né, de temer a Deus como ele.
E aí, depois de mais velha, eu conheci a história de Paulo, de Elias também, que eu gosto muito da história de Elias. Então, são personagens bíblicos que trazem realmente algo para nossa vida, algo para a gente pensar, para a gente avaliar as nossas ações diárias mesmo, de vida, de tudo que a gente faz, do que a gente pode fazer para Deus, para o reino de Deus, para que a gente possa contribuir realmente, para que mais pessoas sejam alcançadas mesmo pela palavra de Deus, pelo Evangelho, que a gente possa estar realmente nos analisando sempre e buscando essas características desses personagens que a gente gosta. Às vezes você gosta de Moisés, de Abraão, de tantos personagens que tem na Bíblia, então busque uma característica que você goste. E a paciência de Jó, para mim, é sempre uma coisa que eu falo, é ser paciente como Jó. Realmente, ser paciente como Jó. Saber esperar como Jó esperou. Ser realmente temente a Deus. Esperar o tempo de Deus na vida dele, para que tudo isso, tudo que aconteceu com ele pudesse passar. E depois disso, a Bíblia fala que Jó teve tudo em dobro. Jó teve mais 10 filhos. Jó, todos os animais dele foram em dobro. Tudo que ele ganhou foi em dobro. Então, Deus abençoou a vida de Jó. Ele foi temente a Deus. E Deus abençoou a vida dele. Porque viu que realmente Jó era um homem reto, íntegro e sensato. Então, Deus abençoou a vida dele mais ainda. Então, que possamos levar isso como exemplo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da palavra, que vocês possam compartilhar essa palavra com mais pessoas, para que elas também escutem, né? E é isso. Tchau. Até mais.